Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Bem-vindo. Boa tarde, Marta. Estamos de volta então para estas conversas em torno das questões da União Europeia. Fica desde já o convite, no início, para que, se tiverem dúvidas, questões, que as transmitam ao programa através de um e-mail, que é o noseuropa@rtp.pt. O Marco Teles estará disponível para responder a qualquer pergunta. Fique esse convite, realmente alguma até sugestão de um tema que os ouvintes gostassem que fosse tratado aqui no nosso programa, porque não sugerir através do e-mail. É completamente gratuito, por isso, por que não tentar? Nós vamos começar por falar do orçamento anual inicial de ajuda humanitária para 2020, que é adotado pela Comissão, foi já anunciado. Este é um aspecto que trazemos hoje aqui à antena, só por muitas das vezes falamos de orçamento e pensamos em todos os milhões que estão colocados no orçamento para a própria União Europeia, mas esquecemos que, de facto, a União Europeia não deixa de ser, e já há algum tempo, o principal doador de ajuda humanitária mundial. E, portanto, a União Europeia também contribui com muito dinheiro e em muitos países. Portanto, a União Europeia está presente em mais de 80 países, com apoio financeiro relevante, e neste caso, para 2020, este orçamento foi já aprovado com um valor na ordem dos 900 milhões de euros. Muita gente desconhece esta ajuda humanitária. Desconhece, e muitas das vezes, quando se diz que a União Europeia está presente lá fora, em países terceiros, e contribui, até há uma reação do tipo, as pessoas questionam, mas então porquê? Porque a gente está a ajudar lá fora quando temos problemas cá dentro. É certo, é que obviamente aqui o objetivo central, e se nós pensarmos, basta ver o orçamento da própria União Europeia, é de longe superior, não, incomparavelmente superior, mas isto é um pouco, eu gosto até de explicar isto quando às vezes falamos com os mais jovens nas escolas, dizer, bom, eu não posso viver num bairro social, num bairro, enfim, não posso ter a preocupação apenas da minha casa, da porta para dentro, e esquecer o que se passa lá fora, porque o que se está a passar lá fora, as condições do bairro no seu todo, também são importantes para a minha qualidade de vida. E, portanto, o que se passa em África, o que se passa na Ásia, portanto, são situações que nós vivemos, como já se percebeu, nós vivemos num mundo global e, portanto, nós não podemos esquecer outras regiões do globo onde existem dificuldades. E, portanto, deste orçamento, 400 milhões de euros serão afetados a programas específicos para o continente africano, nomeadamente para os conflitos já de longa duração na República Democrática do Congo, aos deslocados devido, por exemplo, a questões de violência no Sudão do Sul, por exemplo, haverá aqui outras situações. No Médio Oriente estão previstos cerca de 350 milhões de euros de financiamento para fazer face à questão da crise na Síria e aos refugiados nos países vizinhos, e veja-se, por exemplo, esta crise, as implicações que teve, ou tem tido, continua a ter na Europa, em termos de migrantes, não é? Portanto, lá está, a nossa vizinhança, é bom que a nossa vizinhança também esteja bem, porque senão nós, de forma indireta, acabamos por sofrer também com os problemas que eles têm, e na Ásia e América Latina, a ajuda da União Europeia rondará os 111 milhões de euros, e aqui o apoio vai novamente para as populações mais vulneráveis afetadas pela crise na Venezuela, portanto que ainda está longe de estar ultrapassada, e portanto também nos refugiados dos países vizinhos, e também o caso do Afeganistão, onde também existem problemas sérios e portanto mantém-se a presença europeia. Portanto, a nossa prosperidade depende, obviamente, também muito da dos outros. Da dos outros e da nossa vizinhança. Sim. Das melhores condições de vida nestes países. Exatamente. Uma aposta da Presidente Ursula von der Leyen é a realização, em 2020, de uma chamada Conferência sobre o Futuro da Europa. O que é que se pretende com esta conferência? O que é isto? Bom, a Conferência sobre o Futuro da Europa foi apresentada já no programa da Senhora Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e de facto ainda no final do ano passado não era novo esta designação da conferência, não sabíamos exatamente
o que é que se pretendia com esta conferência. Não é uma reunião. Não é apenas uma reunião, portanto, isto foi apresentado, a Comissão Europeia apresentou esta semana, enfim, desenvolveu um pouco mais esta ideia da Presidente da Comissão. Pretende-se que esta conferência seja oficialmente lançada a 9 de maio de 2020, portanto, 9 de maio é, como sabemos, o Dia da Europa, e neste 9 de maio específico de 2020 vamos estar a celebrar os 70 anos da assinatura da Declaração de Schuman, de Robert Schuman, e os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, duas datas significativas. São duas datas realmente simbólicas, muito significativas, e prevê-se que após este arranque ou esta apresentação oficial da Conferência sobre o Futuro da Europa, que esta conferência, no fundo, este fórum, tenha uma duração de 2 anos. No fundo, o que este projeto pretende é dar a voz aos europeus, dar a voz, portanto, aos cidadãos europeus, um bocadinho utilizando também aquelas experiências anteriores. A Marta com certeza recorda-se, nós tivemos aqui na região nos últimos 4 anos, aquela iniciativa, pelo menos uma vez por ano, é uma iniciativa da Comissão Europeia e depois em parceria também com, geralmente, o Governo Regional, e onde também a Europe Direct tentou dar uma contribuição, que eram os chamados diálogos com os cidadãos. E, portanto, nesses diálogos com os cidadãos, o modelo era trazer alguém da própria Comissão Europeia. Já trouxemos, estou-me a lembrar, por exemplo, logo após os incêndios que houve na região, a comissária da política regional, ex-comissária, já não está na nova equipa, Corina Cretu. E a ideia deste projeto dos diálogos era trazermos pessoas ligadas às instituições europeias, mas que depois estariam num ambiente, não propriamente para dar uma palestra, uma sessão formal, mas para estar com a população. Para conversar, para ouvir, para que qualquer cidadão pudesse estar ali presente naquela sala e expor os seus problemas, ou seja, para que também a Comissão pudesse ter algum feedback em relação a isto. E, portanto, este modelo é um bocadinho por aí. Portanto, que será assim também. É um novo fórum público, se quisermos, um debate aberto, inclusivo, transparente, estruturado, com cidadãos de diversas origens e de todos os quadrantes. É isso que se pretende. E pretende-se que esta conferência esteja alicerçada, digamos que em 2 áreas. Uma mais ligada às novas prioridades da Comissão Europeia, nomeadamente a questão, por exemplo, do Pacto Ecológico Europeu. Será uma área muito interessante para se debater com os cidadãos, a questão das alterações climáticas, por exemplo, mas também a questão da justiça, da transformação digital, enfim, aquilo que são as áreas prioritárias definidas pela Comissão, e uma segunda vertente que irá centrar-se mais nos temas relacionados com os processos democráticos e as questões institucionais, nomeadamente o sistema dos candidatos principais e das listas transnacionais para as eleições para o Parlamento Europeu. Questões faladas, exatamente, não resultou pelo menos algo que já se falou em relação aos candidatos principais. Pois, 2019, isso foi falado nas eleições do ano passado, como sabe, e portanto, por exemplo, na questão das listas transnacionais não houve essa possibilidade de se avançar nessa área, e portanto, esta também é uma área que Ursula von der Leyen quer que se debata nestas conferências sobre o futuro da Europa. É aproximar os cidadãos também à realidade da União Europeia. É aproximar e no fundo também, parece-me que é muito importante, é também, alguém dizia que era aproveitar a boleia dos resultados das eleições europeias, isto é, mais participadas. Verificou-se que foram as mais participadas de sempre, ou seja, há muita gente que realmente começa a se interessar pelos assuntos europeus, que quer dar a sua opinião, quer que a sua voz seja de facto ouvida e que tenha impacto nas políticas europeias, e portanto é um bocadinho aproveitar esta embalagem dos resultados das eleições e criar aqui uma oportunidade única de trabalhar com os cidadãos, portanto não apenas mas permitir que eles possam se expressar em diferentes áreas dos assuntos europeus. Um outro tema que está na ordem do dia, continua aliás desde há muito, é o Brexit, e o Brexit acontecerá dentro de uma semana, a 31 de janeiro. Exato, agora já não há volta a dar, portanto já foi 29 de março, foi 31 de outubro, enfim, e agora estamos no 31 de janeiro e, portanto, esta semana a Câmara dos Lordes, a Câmara Alta, conhecida como Câmara Alta, realmente aprovou o texto original. Entretanto, a Rainha Isabel II também promulgou esta decisão, este projeto de lei, portanto, que formaliza a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda esta semana, o Presidente do Conselho
e Ursula von der Leyen também assinaram formalmente este acordo de saída e, portanto, só falta agora o último, digamos, trâmite legal, o único passo é agora na próxima quarta-feira no Parlamento Europeu e isso é uma votação que é feita por maioria, portanto não há dúvidas do resultado dessa votação e, portanto, uma vez aprovado no Parlamento Europeu que tem que realmente se pronunciar sobre esta matéria, o Reino Unido sai efetivamente no dia 31 e, portanto, é um novo capítulo na história que se inicia da União Europeia, com um antigo parceiro do projeto europeu e, portanto, o Reino Unido passa a ser, obviamente, como já foi dito pelas entidades europeias, há de continuar a ser um parceiro, há de continuar a ser um aliado em circunstâncias diferentes. Algo que terá que ser negociado nos próximos tempos. Algo que é aqui o único aspecto que ainda é motivo de alguma preocupação legítima, que o Reino Unido, portanto, sai no dia 31, mas há um período de transição que vai até 31 de dezembro. E será neste período de transição que será discutido, por exemplo, o novo acordo comercial, ou seja, como é que ficam então as relações comerciais, que são tão importantes quer para a União Europeia, quer também para o Reino Unido, não é? Como é que serão então feitas as futuras relações comerciais entre estes dois blocos? E, portanto, tudo isso será negociado até o fim do período de transição, que é 31 de dezembro deste ano, e aqui há já uma divergência significativa, uma vez que o primeiro-ministro britânico entende que de forma alguma se deve ultrapassar essa data limite de 31 de dezembro, e enquanto que, por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia já veio dizer que, de facto, está muito preocupada com o prazo tão curto. Exatamente. Aliás, basta ver, nós levamos 3 anos para chegar a este ponto e, portanto, honestamente, tenho alguma dúvida se em 11 meses se conseguirá, de facto, chegar a esse acordo. Os cidadãos de países ou de Estados-membros da União Europeia que residam no Reino Unido devem estar a sentir neste momento alguma preocupação, instabilidade, mas há garantias em relação ao estatuto que passarão a ter. E há garantias e, de facto, nesta questão das dúvidas que vão surgindo, não há nada melhor. Estou-me a recordar, por exemplo, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma página dedicada apenas a isto, e onde nós podemos encontrar toda a informação. E, portanto, o que é assim de mais importante e já de certo que se possa falar? Os cidadãos europeus que estão residentes no Reino Unido têm que obrigatoriamente candidatar-se ao Estatuto de Residente, portanto, quem ainda não tem que o fazer até 30 de junho de 2021, até metade do próximo ano, e o mesmo que se passa com aqueles que venham agora a entrar no Reino Unido, aproveitando no fundo este período de transição, também estes terão que tentar legalizar a sua situação, obtendo o tal Estatuto de Residente. Isto é, de resto, um apelo que as entidades portuguesas têm feito a quem ainda não tem a sua situação regularizada. Relembrando que a obtenção, no fundo, deste Estatuto de Residente acaba por ser obrigatória. Sim. E é o que garante a permanência. E é o que garante a permanência, é o que garante o acesso ao mercado de trabalho no Reino Unido, é o que garante que depois as pessoas possam usufruir, por exemplo, dos serviços sociais e outros serviços públicos britânicos. Sim. Portanto, se não tiverem este estatuto de permanência, não poderão usufruir desta situação. É fundamental. Depois coloca-se aqui um outro aspecto, que é a partir de 1 de janeiro de 2021, termina, a menos que neste período de transição cheguem a uma ideia diferente, mas termina a livre circulação de cidadãos europeus. Portanto, há de se encontrar aqui, e aqui será o Reino Unido a dizer qual é o modelo que quer para o futuro. O que nós sabemos para já é que ainda este ano, mesmo depois da próxima semana do Reino Unido sair da União Europeia, nós podemos, para já, continuar a circular no Reino Unido através do nosso cartão de cidadão, como fazíamos atualmente. Portanto, e continuaremos a receber cidadãos do Reino Unido. Neste período de transição, no fundo, tudo se mantém como estava anteriormente. Marco Teles, para terminar a nossa conversa, uma referência a Lisboa, capital verde europeia. Já o anunciamos na passada semana. Alguns dados mais. Sim, o anúncio oficial já tinha sido feito em 2018 e, portanto, só agora é que no fim de semana de 11 e 12, portanto, este mês de janeiro, é que oficialmente
teve a passagem de testemunho, portanto a anterior capital verde era Oslo e portanto passa agora para Lisboa, numa cerimónia que de resto teve representantes ao mais alto nível, teve o Primeiro-Ministro, teve o Presidente da República, teve também o Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia, o Frans Timmermans, e até a presença do nosso antigo Primeiro-Ministro António Guterres, atual Secretário-Geral das Nações Unidas, também esteve presente nesta iniciativa. Isto tem a ver com sustentabilidade, com indicadores? Tem a ver com sustentabilidade. Quem atribuiu o prémio é um painel internacional, onde se debruçam sobre 12 indicadores ligados às áreas urbanas, à sustentabilidade das áreas urbanas, e portanto isto não quer, como referi há dias, isto não quer dizer que do ponto de vista prático Lisboa seja neste momento efetivamente a cidade mais sustentável da Europa. Isto é um prémio que é no fundo um galardão que vem premiar todo o esforço que a capital tem feito nos últimos anos em muitas áreas, nomeadamente na questão da gestão dos resíduos sólidos, das infraestruturas verdes, no setor da mobilidade, que é fundamental para qualquer cidade também, na energia, na água, no combate à poluição. Portanto, há aqui o reconhecimento de um trabalho muito meritório que tem sido feito nos últimos anos e, portanto, se reconhece que esse trabalho deu frutos, deu resultados, desenvolveram-se boas práticas e, como tal, desse este galardão. Sim. E é um incentivo. É um incentivo e é, ao mesmo tempo, uma forma de compromisso também da própria cidade e dos portugueses em geral, porque obviamente não se limita aqui à questão da cidade de Lisboa, nós mantermos este compromisso de querermos ter um país melhor, uma maior sustentabilidade ambiental. E 2020 trará com certeza alguns acontecimentos, alguns eventos que... Exatamente, 2020 será em Lisboa um ano particularmente rico, com atividades diversas, exposições, debates, conferências. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma importante conferência que terá lugar em junho, organizada pelas Nações Unidas sobre os oceanos, que é um tema tão importante que está na ordem do dia. Depois há pequenas medidas que também são emblemáticas e que têm um efeito prático muito importante. Por exemplo, no arranque das cerimónias oficiais de Lisboa, capital verde europeia, teve logo assim, nos dias logo assim, no fim de semana, a plantação de 20 mil árvores. Portanto, foi a maior plantação alguma vez feita em Lisboa, em 4 locais distintos. Foram logo 20 mil árvores que foram plantadas por um total de 4.500 participantes e que faz apenas parte de um projeto que estima alcançar 100 mil árvores até 2021. Marcos Teles, finalizamos? Finalizamos apenas, se me permite, Marta, só em 30 segundos. Dar aqui os parabéns aos professores hoje. Hoje é Dia Internacional da Educação e dizer que na União Europeia são quase 6 milhões de professores que existem a trabalhar nos ensinos básico e secundário. Destes 6 milhões, 72% são mulheres, 28% são homens, 36% têm 50 anos ou mais de idade e apenas 9% têm menos de 30 anos. Portanto, é uma classe profissional que está a envelhecer. Mas hoje não é dia para falar de problemas, acho que será dia para enaltecer o trabalho que os professores fazem. Nós falamos sempre, olhando para o futuro, no papel dos jovens, na importância dos jovens porque são o nosso futuro. E às vezes esquecemos que quem está a formar esses jovens são os professores, além, naturalmente, do contributo que os pais dão na sua educação enquanto educadores, mas os professores têm, de facto, um papel muito importante nessa formação e hoje, sendo Dia Internacional da Educação, fico os meus parabéns. Fica essa saudação para todos os professores. Obrigada, Marco Teles.